10 dicas de costura para um acabamento bem feito. A primeira dica que eu trago para você é que devemos usar a linha da mesma cor do tecido e do zíper, e o botão também. A segunda dica é que o ferro de passar é indispensável para uma boa costureira, porque auxilia na quebra das costuras e na arrumação do tecido, o que é fundamental na confecção da peça. Existem vários modelos no mercado para você escolher, seja com ou sem vapor, eu prefiro os modelos mais pesados. A terceira dica é como fazer um acabamento numa renda que você cortou e reconstruir a renda. Você deve puxar a linha da máquina. Puxe bastante linha. Agora faça a costura em zigue-zague dessa forma, usando a linha e a costura para ir preenchendo a renda cortada fazendo o acabamento. Vá posicionando a linha e costurando com atenção. Veja como é simples de fazer. O resultado final fica muito bom. Eu vou colocar esse vídeo completo aqui no card, onde eu costuro essa linda saída de praia. Mas não vai lá agora. Ouve todas essas dicas desse vídeo, aí depois você vai lá e vê. A quarta dica é quanto ao ponto zigue-zague. Você pode fazer o acabamento das peças utilizando o ponto zigue-zague. Ele deve ser feito na pontinha do tecido. Depois é só cortar os fios que sobraram, para que a peça fique limpa e pronta para ser usada. Vou colocar no card alguns vídeos que eu fiz com esse acabamento. A quinta dica é que as costuras devem ser arrematadas para que não se desfaçam. Os arremates podem ser feitos na mão ou na máquina. Com as mãos, basta colocar as linhas em uma agulha e fazer uns pontinhos para o arremate ficar bem feito. E com a máquina de costura basta fazer o retrocesso. A sexta dica também é de acabamento em renda, só que agora costurando com uma tira de papel manteiga. Para costurar entre os espaços de uma renda, onde a máquina não costura direito, você deve usar uma tira de papel manteiga abaixo do tecido e costurar normalmente. Nesse exemplo, estou costurando uma pence de busto. Agora é só retirar o papel e está feita a costura. A sétima dica é que sempre devemos alinhar o tecido antes de cortar e costurar a peça. Veja a irregularidade no comprimento do tecido. É aqui onde vamos alinhar. No meu caso, aqui, acredito que essa quantidade seja suficiente. Vou colocar um alfinete para marcar o local. Agora removemos os alfinetes e abrimos o tecido sobre a mesa. Veja a irregularidade no tecido aberto sobre a mesa. Vamos fazer um corte aqui com a tesoura e puxar um fio aqui na trama. O fio se partiu, mas não tem problema. Veja o rastro que ele deixou. Coloque o tecido sobre a mesa e vamos seguir cortando o caminho deixado pelo fio. Chegamos ao final, você pode pescar novamente o fio com um alfinete. Aí você segue puxando o fio. Dessa forma, você vai puxando o fio e cortando, seguindo o caminho deixado por ele na trama até o final.
Agora vamos abrir o tecido sobre a mesa. Vou puxar o fio aqui para você ver ele sair inteirinho. Você deve fazer isso nos dois lados e no final teremos o tecido alinhado certinho. Veja a quantidade de tecido que tiramos ao alinhar. A oitava dica é que você pode fazer a costura de uma bainha em qualquer peça costurando à mão, com ponto invisível. Veja como é simples de fazer. Vamos esconder esse fiozinho aqui e continuar costurando. Siga costurando com atenção até o final. Remova o alinhavo. Observe o acabamento na barra. A nona dica é que você pode fazer o acabamento na lateral de uma peça costurando à mão com um ponto luva. Ao final, faça o arremate. A 10ª dica é que você pode utilizar um papel manteiga para te auxiliar ao cortar um tecido fino. Coloque a parte áspera do papel para cima e a parte do brilho para baixo. Coloque o tecido, deixe tudo certinho e vamos apoiar com um peso para não escorregar. Você pode apoiar o comprimento do tecido sobre uma cadeira ou um banco, como eu fiz. Vou posicionar o molde centralizando nessas flores.
Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e se você souber alguma outra dica de costura, coloque aqui nos comentários. E fique agora com mais uma dica bônus para você. Que tal você começar a costurar suas próprias roupas do zero em poucos meses? Seja para vestir você ou a sua família, por hobby ou para fazer uma boa renda extra no final do mês. Se você ficou interessado, é só clicar aqui para saber de todos os detalhes do Estúdio Nea Santana. Fazendo a sua inscrição agora, você terá um acesso a um acervo com mais de 100 aulas gravadas, que vão te ensinar os primeiros passos na costura. E através do meu método, Operações Simuladas de Costuras, você vai praticar os principais acabamentos, evoluindo desde os primeiros pontos à mão até fazer um blazer e um vestido de festa. Temos também as lives cheias de conteúdo e entretenimento, mentorias em grupo a cada 15 dias com as alunas. Você terá acesso a bônus incríveis, apostila para baixar e imprimir, além de um lindo certificado e suporte para tirar suas dúvidas diretamente comigo. Meu nome é Nea Santana e eu estarei aqui te esperando para te ensinar com muito carinho, viu? Um abraço!